Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo, nesse recesso parlamentar, finalzinho de 2021, início de muita esperança em 2022. Hoje eu tenho um imenso prazer em receber aqui em nossos estúdios o meu amigo vereador Maicon Queiroz, repórter Maicon Queiroz, do PSC. Maicon, seja muito bem-vindo. Denis, é um prazer imenso estar aqui com você novamente. Rapaz, parece que foi ontem, né? Tem um ano que a gente sentou aqui, fez uma entrevista, né? A gente estava assumindo o mandato de vereador e é um prazer imenso estar aqui mais uma vez para poder trazer transparência para a população, que a gente tem feito o nosso trabalho. A gente tem visto isso aí na tribuna, né? Você sempre muito atuante na questão das cobranças, nos seus vídeos na rede social, que você permanece, realmente foi uma coisa que pairava uma dúvida. Será que ele vai conseguir manter a função de vereador e de repórter? E a gente percebeu que sim, né? Na verdade, o trabalho não diminuiu, eu acho que até a cobrança aumentou, né? Em relação a isso. Sim. Na verdade, é um desafio muito grande, né? Porque as pessoas, elas sempre têm essa questão, né? É repórter ou vereador? Como eu sempre disse, já disse aqui um ano atrás, uma profissão completa a outra. Né? Na verdade, enquanto a gente faz jornalismo, faz reportagem, a gente busca resolver os problemas, só que a gente muitas vezes não tem acesso à informação. Hoje, como vereador, eu tenho acesso a informações que eu não tinha antes. E isso ajuda muito para a gente trazer solução para a população e ajuda nas cobranças. Porque a função do vereador é essa, é cobrar, é fiscalizar, estar em cima dos problemas para estar trazendo solução para a população. Então, naturalmente, a gente, como se diz assim, conseguiu, né, ir levando essa questão de gravar vídeo, páginas de rede social, trabalhar com televisão e também a questão do mandato de vereador. Eu acredito que uma coisa completa a outra, e o que eu prometi para a população quando eu vim candidato a vereador, que foi que eu não iria mudar, eu iria continuar fazendo o mesmo trabalho, ouvindo todo mundo e buscando solução, tá aí lutando pela população, não iria sumir, né? Como se as pessoas falam às vezes, que é engraçado, que o vereador ele some. É desgraçado isso, que o vereador ele some. Acabou a eleição, ele some e só aparece dali a 3 anos. Então a gente tem feito esse trabalho justamente para mostrar à população que a gente continua na mesma pegada, no mesmo trabalho, para trazer solução para a população e acabar com os descasos e com os problemas que acontecem no dia a dia. Falando nisso, esse tipo de trabalho que o senhor está trazendo aí à luz para a gente aqui agora nesse debate, acabou ocasionando 5 denúncias ao MP, né, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O senhor pode citar algumas para a gente? Claro, perfeitamente. Aliás, gente, primeiro eu te pedi um favor, chama de senhor não, pois eu tô novo ainda. Nada, a gente brinca da formalidade do cargo, mas Denis é um amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Às vezes é difícil a gente acostumar com essa questão dessa formalidade, você me chamar de senhor. Brincadeiras à parte. Com relação a essa questão das denúncias do Ministério Público, nós já fizemos várias delas e todas elas foram acatadas pelo Ministério Público. Uma delas, por exemplo, que nós fizemos foi com relação, por exemplo, à questão das enfermeiras que estavam fazendo limpeza no Hospital Municipal Raul Sertã, né, que foi uma denúncia que a gente fez, que foi acatada, inclusive pelo MP. Nós fizemos denúncias com relação a atraso nos exames, que isso é uma coisa que trouxe aí morte, inclusive, de pessoas, foram acatadas aí pelo Ministério Público, e dentre outras denúncias, fizemos da denúncia, por exemplo, da oficina de Conselheiro Paulino, que aliás continua ainda, infelizmente, funcionando precariamente, apesar de eles terem trocado de local, né, que eles estavam trabalhando com a oficina, mesmo ela interditada pelo Ministério Público do Trabalho, continuavam trabalhando ali normalmente na oficina com um verdadeiro perigo, porque o telhado ali está caindo na cabeça das pessoas, e a prefeitura, em vez de arrumar uma estrutura, resolver o problema, continua trabalhando escondido ali na oficina, que é algo muito perigoso. Nós temos a denúncia também com relação à questão da iluminação pública, aonde hoje todas as pessoas que trabalham com a iluminação pública na cidade, na empresa que foi contratada aí pela prefeitura, que está trabalhando de uma forma muito precária, os eletricistas não têm o curso NR10, que é algo que tem que ter
para poder trabalhar com alta tensão. Então vai acontecer, e a gente torce para que não, mas pode acontecer uma tragédia, alguém morrer eletrocutado, porque não tem aquela roupa especial de proteção, não tem equipamento nenhum os eletricistas para trocar lâmpada. E a prefeitura continua trabalhando. Então todas essas denúncias elas foram acatadas pelo Ministério Público e estão sendo aí investigadas. E a gente espera o resultado de todas elas, porque a gente faz as nossas denúncias justamente por questão de trazer proteção para a população mediante os descasos e erros da prefeitura. Essa denúncia que o senhor está se referindo ao Hall Sertã, por exemplo, da questão da limpeza do Hall Sertã, a gente lembra que houve até uma comoção, né? Os funcionários vieram aqui para a porta da Câmara no dia, dia que o prefeito esteve aqui, eu não me recordo para que exatamente, mas o senhor foi chamado pelos funcionários ali na porta, e aí o senhor fez até um vídeo. Sim. Né? E engraçado que foi até captado, inclusive, até por uma equipe de televisão que estava na hora ali, e outras pessoas. O que aconteceu foi o seguinte: os funcionários da limpeza do Hall Sertã, eles estavam, na verdade, trabalhando de forma errada, com contratação RPA. Por quê? Porque o que acontecia? Tinha uma empresa que essa empresa, ela fazia a limpeza do Hall Sertã. E todo mundo que está me assistindo pode ter certeza que sabe que quando tinha uma empresa fazendo a limpeza do Hall Sertã, era outro tipo de nível de a limpeza. A limpeza era melhor, o material era de qualidade, tinha esse equipamento, tinha tudo para os funcionários. O que aconteceu? O prefeito, de repente, resolveu não continuar com a empresa e resolveu contratar os mesmos funcionários no molde do RPA. Ou seja, aconteceu aquilo que eu já previa: não pagou ninguém. Então eles vieram aqui para a porta da Câmara para tentar falar com o prefeito, porque no dia o prefeito iria prestar um esclarecimento aqui do período de mandato dele, e para meu espanto, quando aquele pessoal humilde que estava ali, ansioso para falar com o prefeito, inclusive eles vieram porque eu cheguei para eles e eu falei, olha só, o prefeito vai estar hoje na Câmara a partir das 9, vamos para lá porque eu tenho certeza que ele vai falar com vocês. Eu não acreditei que o prefeito, que o Johnny ia fazer o que ele fez. Então, quando chegou ali dentro do estacionamento da Câmara o Johnny, eles estavam do lado de fora, eu virei para ele e falei: prefeito, olha só, a situação é essa, o pessoal está sem receber, eles querem uma resposta. Como é que vai ser? Não, eu já estou vendo essa situação, fala para eles marcar uma agenda com a Maíra, lá com a minha secretária. Falei: isso não vai falar com eles, estão ali, ó. Eles vendo ele. Não vou falar. O que aconteceu? Eu peguei, fui lá, eu cheguei para eles e falei: pessoal, infelizmente, o prefeito disse que não pode falar com vocês agora, mas que está vendo para resolver. Ah, meu amigo, quando o pessoal viu que o prefeito não ia falar, meu Deus do céu, mas como é que ele não pode falar com a gente? Aí deu uma confusão. Eu fiquei do lado do povo, do lado de fora, e o prefeito ali atrás da grade. Ficou uma situação feia, ruim. E no final de tudo, ele recebeu um grupo de pessoas lá no gabinete dele, mas de uma forma muito grosseira, não me deixou entrar, ainda botou segurança ainda para tentar me retirar para fora, para não deixar eu entrar no gabinete dele. E no final das contas, ele infelizmente mandou o grupo embora, pagou as pessoas de uma forma muito ruim, pingado, e fez um processo seletivo. E até hoje a situação da limpeza do Hall Sertã não foi resolvida. Porque não é somente a prefeitura contratar para o processo seletivo, ele não colocou isso na cabeça. É o material de limpeza, Denis, é estrutura, tudo. Prefeitura ela não tem condição nenhuma de trabalhar por licitação, comprar material, manter uma limpeza digna. Uma empresa ela tem essa velocidade. Enquanto o prefeito ele não colocar na cabeça que terceirização não é corrupção, chama-se custo-benefício, as coisas não andam. Difícil essa situação, né? Muito difícil. O senhor falou aí da oficina de conselheiro Paulino. A oficina de conselheiro Paulino, por exemplo, foi uma bandeira muito grande do atual prefeito e ex-vereador, de críticas ao governo, desde quando era Rogério Cabral até Renato Bravo. Sim. Foi uma crítica muito grande. E, inclusive, tem denúncias dele, vídeos, ele ia sempre na oficina para verificar a situação. E aí o que aconteceu? A prefeitura foi lá, recebeu a notificação quando ele assumiu do Ministério Público do Trabalho para poder parar com as atividades da oficina e consertar o telhado que está muito grave. E o que ele fez? Ao invés de ele ver a questão de solução para consertar o telhado, eles alugaram um outro espaço. E esse outro espaço onde está a prefeitura, ali no Prado mesmo, para a oficina, não tem condição nenhuma de consertar caminhão, não tem condição. É um galpão, que era um galpão para guardar, que o pessoal usava para cerveja, essas coisas assim, né? Então o que acontece? É um galpão fechado, não tem estrutura para poder se consertar. Por exemplo, ali na oficina de conselheiro, vamos dar um exemplo, chega um caminhão para poder fazer o conserto.
caminhão a diesel, tem que fazer o teste. Quando ele inala a fumaça, ali é um ambiente, digamos assim, aberto. Então, o prejuízo para a saúde do mecânico e daquelas pessoas que estão ali não é tão grande, né, quanto for um ambiente fechado. Vocês imaginam uma sala, a gente está aqui dentro de um estúdio fechado. Vocês imaginam pegar um caminhão e fazer um teste se o caminhão está funcionando ou não dentro do ambiente fechado. O que vai acontecer? Você que está trabalhando nesse ambiente fechado, você vai inalar aquela fumaça. E onde eles levaram o espaço da oficina hoje não tem saída de ar, não tem ventilação, é um espaço escuro e o prefeito alugou ali por faixa aí de 15 mil por mês. Esses 15 mil que ele colocou ali para alugar por mês desse novo espaço da oficina, ele poderia muito bem consertar o telhado da oficina antiga e resolver o problema. Mas não, está gastando dinheiro com um novo espaço. E nós estamos questionando isso, até porque, até o momento, Denis, esse novo espaço ainda não está sendo utilizado como deveria ser. Eu não sei nem aonde é o espaço. Fica ali perto do Colégio Rui Barbosa, no antigo galpão da Skol, se eu não me engano. Era a Skol que tinha ali, era uma cerveja que tinha ali. Ou seja, era um galpão que era para ser guardado cerveja. Olha só. Aí você vai usar esse galpão para oficina. Não tem ventilação, não tem nada. Mas o aluguel está sendo pago. O aluguel está sendo pago. Olha isso que absurdo. Coisas da administração pública. Justamente. Vamos falar agora, vereador, sobre as suas indicações de lei, que foram 6, né? Sim. Nós fizemos algumas indicações legislativas. O que seriam indicações legislativas? São leis, né, que a gente, como vereador, a gente não pode fazer diretamente, porque ela pode gerar um custo para o município, mas a gente dá a sugestão ao prefeito e ele acata se quiser ou não. Dentro das minhas indicações legislativas, uma que foi acatada foi a questão do ônibus intermunicipal, onde ele fez a alteração da lei e hoje o ônibus intermunicipal ele para, por exemplo, ali no Paissandu e em outros locais, o que trazia um sofrimento muito grande, por exemplo, para quem vem de Bom Jardim, de outros municípios, friburguenses que moram lá, pessoas de lá que trabalham aqui, que a gente sabe que tem esse intercâmbio. E as pessoas não podiam descer no Paissandu, tinham que descer lá em cima, perto da Cândido Mendes, lá no final da Avenida Oterp. Então era uma covardia muito grande. Então, se for uma indicação que a gente fez logo no início do nosso mandato, graças a Deus ela foi acatada pelo prefeito do município e hoje tem um fruto dessa indicação legislativa. E dentre outras que a gente espera que ele atenda. Essa referência quanto ao ônibus intermunicipal é uma coisa incompreensível que se fez no passado. Sim. Isso gerou uma manifestação enorme, Sim. Não sei se você se recorda Lembro. Que foi até um motivo de guerra política entre dois. Inclusive nós participamos de muitas movimentações, muitos protestos e muita gente, engraçado que muita gente da cidade aqui, até político, dizia que eu era louco de entrar numa briga dessa, porque o ônibus é intermunicipal. Ou seja, você fala, Bom Jardim, outra cidade, não dá, isso não vai te dar voto aqui em Friburgo, mas eu quis mostrar para as pessoas que eu faço as coisas independente de voto. A gente tem que pensar no bem-estar das pessoas e da nossa cidade e dos nossos vizinhos também. Quantas pessoas hoje ela vem de Bom Jardim, ela desce ali no Paissandu, quantos comerciantes me agradecem, vai no shopping, faz a compra, não fazia, já está gastando aonde? Aqui. Vai na lanchonete, ali, próximo ali, né, no Paissandu, lancha, não tinha isso. Já está gastando dinheiro na nossa cidade. E é uma coisa que você beneficia o comércio local, porque o movimento de pessoas aumentou muito mais no comércio, melhorou muito mais do que antes. E fora que você corrige uma covardia, né? Quantas pessoas vêm de fora e trabalham aqui, não é verdade? Eu não sei dizer ao senhor se dá voto ou não, mas posso dizer que tirou o voto de muita gente que tomou esse tipo de atitude. Mais ou menos isso também, não é verdade? E o senhor também teve indicações executivas. Explica aí um pouquinho sobre isso. Sim. Com relação à indicação executiva que a gente fez, vou falar uma delas, que foi a questão de usar o dinheiro, parte do dinheiro do carnaval para a saúde. O que acontece? Até hoje a gente não teve uma resposta direita parte da prefeitura. O que foi feito com o dinheiro do carnaval 2021? Que não realizou por conta da pandemia. Então nós fizemos uma indicação executiva pedindo para que o prefeito pudesse pegar o dinheiro do carnaval e se utilizasse na saúde. Parte desse dinheiro, porque o carnaval são 600 mil reais que são de subsídio, que é dado para a escola de samba, subvenção que é dado para a escola de samba e para blocos de embalo e etc e tal, e um restante que é usado na estrutura do carnaval. O que eu pedi? Que ele pegasse esse dinheiro da estrutura do carnaval e utilizasse na saúde, porque a maior emergência que a gente teve para não ter carnaval foi a saúde.
Mas infelizmente o prefeito até hoje ele não respondeu, não pegou a subvenção também e encaminhou para as agremiações, o que foi uma coisa lamentável e ficou uma interrogação no ar. Mas a nossa parte a gente fez, que é fazer com que ele tentasse colocar na cabeça do prefeito, para que pegar, já que não seria utilizar esse dinheiro, utilizar para resolver a questão da saúde. E os projetos de lei? Foram 6 já. Isso, então, justamente. Os projetos de lei que a gente faz, Denis, é o seguinte, o meu pensamento é fazer projetos de lei que vão mudar a vida das pessoas. Tanto que todos os meus projetos de leis estão tramitando na Câmara, alguns a gente tem encontrado dificuldade de aprovação, porque todo projeto que eu faço é para poder mudar a vida das pessoas. Eu respeito cada parlamentar, cada colega, mas a nossa visão é essa. Não adianta eu fazer um projeto de lei, que esse projeto de lei, por exemplo, é uma cópia de uma lei, vamos dar um exemplo aí, do Rio de Janeiro, e simplesmente é um copia e cola e traz para cá. Ou cópia de uma lei estadual que já existe e a gente vai trazê-la para o âmbito municipal. Eu não tenho essa visão. A gente quer fazer projetos que mudem a vida das pessoas. Esse projeto de marcação de consulta por WhatsApp, telemedicina, ele visa justamente tirar as pessoas das filas dos postos de saúde. Na época do prefeito Heródoto Bento de Mello, nós tínhamos o cartão verde do SUS. Me lembro bem. Nossa, faz tempo pra caramba. Já era isso, né? Já era um avanço. Isso, você ligava, marcava, vestia, não tinha fila. Por que a gente está no século XXI, celular na mão e a pessoa tem que ir por uma vez? Eu tive, por exemplo, fazer uma fiscalização na fila de Rio Grandino, posto de saúde, irmão. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu cheguei lá, 4 horas da manhã. Tinham pessoas deitadas em rede, que chegaram 8 da noite para poder ficar na fila para no outro dia, 8 horas da manhã, ser um dos primeiros, que eram distribuídos 108 fichas. Ora, se você tiver uma marcação de consulta por WhatsApp, isso diminui em 95%, porque aí a pessoa, ela marca pelo próprio celular, não precisa enfrentar uma fila em posto de saúde. Então, o que a gente fez? Fez um projeto de lei para que seja feita a marcação de consulta por WhatsApp e telemedicina, que já tem, inclusive, isso na medicina no particular, no Unimed, São Lucas, hospitais Terrano, todos eles têm. O que acontece? Você vai lá a primeira vez no médico, o médico vai lá, te atende, beleza, tal, pede um exame. De repente, seu retorno é só para ele olhar um exame, para te encaminhar para o especialista. Então não precisa você ir. O médico ele pode muito bem, por videochamada, olhar o seu exame, ver direitinho, te liberar e você vai procurar um especialista e tal. Isso é a modernidade a serviço da população. Então nós protocolamos esse projeto de lei que está tramitando na Câmara para poder justamente acabar com a fila nos postos de saúde. Outro projeto de lei que nós fizemos é para a grávida poder escolher entre o parto normal e o cesárea. Esses são dos mais polêmicos e mais certeiros para salvar a vida das mulheres. A partir de 39 semanas. Um dos maiores problemas que nós temos e reclamações com relação à maternidade é a mãe chega lá para ter o bebê, já está na hora de ter o neném e eles insistem que ela tenha o parto normal. Nós temos hoje o caso da menina Rebeca, que foi um dos casos mais difundidos nessa cidade, fora outros, de uma moça, a mãe dela é moradora do Cônego, ela faleceu infelizmente essa criança, ela demorou a nascer. Forçaram. A criança nasceu com deformidade, nasceu com problema e a mãe conviveu durante uns 2, 3 anos com a menina doente, gerando gasto, tendo um monte de problema, porque deixaram passar do momento de nascer. Então, o que a gente quer fazer? Justiça com a mulher. Ela chegar lá, como no particular. Hoje no particular é assim. A mulher hoje no particular escolhe se ela quer o parto normal ou se ela quer a cesárea. O médico pega, marca o dia certinho, dia tal, você vem aqui, prepara sua maletinha, vai ter o seu filho e acabou o problema. Por que no público tem que ser assim? Não pode ser assim. Por que no público a mulher ela tem que ser forçada a ter um parto normal sem ter passagem? O número de mulheres e de crianças que morrem, de mães que morrem por conta disso, crianças que ficam com problema neurológico sério. Então esse projeto de lei que a gente protocolou aqui na casa e está também tramitando é no intuito de salvar vidas, salvar a vida das mães. Realmente um projeto complexo, né? Bem complexo, bem complexo. Nós se inspiramos nesse projeto também na Janaína Pasquale, que é uma deputada de São Paulo, que também protocolou esse projeto lá, e a gente espera a aprovação, porque isso vai salvar vidas. Quando a gente toca nesse tema, você não tem noção do número de mães
que ligam pra gente chorando, agradecendo e dizem assim, tomara que passe, tomara que seja aprovado, porque é um projeto que vai salvar vidas. Um outro projeto de lei que a gente tem, né? Vamos lá, com relação à questão de filas dos exames, filas e cirurgias. O que acontece? Hoje, você, por exemplo, vai no posto de saúde, vai lá, precisa fazer um exame. Aí o médico vai lá, te passa e tal, você entra na famosa fila do SISREG, que é o Sistema de Regulação. E você não sabe qual lugar você está na fila. Você não sabe. Por exemplo, hoje, cardiologista, vou dar um exemplo. Uma senhora, ela está precisando de atendimento de cardiologista. Eu fui olhar o lugar dela na fila, porque eu tive acesso lá dentro, lá ao TFD, porque a população não tem acesso, que isso é uma vergonha. Sabe qual o número que ela era? 228. Olha só que absurdo, para poder ser atendida pelo cardiologista. E a pessoa não sabe a posição que ela está na fila, como é que está a situação. Então a gente protocolou um projeto aqui na Câmara para fazer o seguinte, para poder trazer transparência na fila de exames e cirurgias. Ou seja, vai ser colocado no portal da transparência do município a fila e o número aonde você está. Se você, por exemplo, está esperando para operar, sei lá, vamos dar um exemplo assim, vamos mudar uma operação de coração, por exemplo. Então você vai ter direito a olhar lá no portal da transparência para ver em que posição você está na fila, porque isso também evita a corrupção, evita uma reclamação muito grande do passado, que é o quê? A pessoa lá conhece um vereador X, aí o vereador dá aquele jeitinho, a pessoa passa na frente, opera, passa na frente, faz o exame, e às vezes a pessoa que mais necessita do exame não consegue também ter acesso. Então a gente quer acabar com isso. Esse projeto de lei é para trazer transparência na fila de exame e na fila de cirurgia do município. E diante desses problemas, o senhor tem feito muitos requerimentos de informação para tentar entender melhor o porquê de cada coisa e até porque fazer os projetos de lei baseado em mais informações. E já foram 34. Sim. Então, os nossos requerimentos de informação é justamente para a gente poder não só se basear para fazer projeto, mas para saber de informações pertinentes do município que trazem problemas para a população. Né? Por exemplo, um dos últimos requerimentos de informações que nós protocolamos foi da ortopedia. Hoje você vai, por exemplo, no Hospital Municipal Sertã, você fica agarrado lá na ortopedia, não tem material para a pessoa operar, você entra numa fila do Estado, que é de outro sistema, para poder operar fora e você fica lá agarrado. Então, um dos requerimentos de informações que eu protocolei, ainda estou esperando a resposta, é justamente para saber o número de pessoas que foram operadas aqui em Friburgo e fora daqui. Porque a partir, por exemplo, desses dados, a gente vai poder tomar ação com relação à denúncia no Ministério Público, com relação a saber o porquê que não tem esses materiais, com relação a saber o porquê dessa demora, porque as pessoas ficam sofrendo, para ver se tem uma máfia na ortopedia, por que eles estão enrolando para as pessoas operarem, por que de repente, qual o motivo que a pessoa chega lá para operar e eles demoram 15, 20, até 30 dias para poder pegar e botar a pessoa para resolver o problema dela. Então, o requerimento de informação é uma ferramenta que o parlamentar tem para poder saber a verdade do que acontece na administração pública e, através daquilo ali, se torna um documento para a gente tomar as nossas ações e medidas até judiciais para poder resolver o problema para a população. Isso é verdade, Michael. Isso é uma coisa muito complicada. A falta da informação impede o trabalho do vereador. O vereador não tem como trabalhar dessa forma. Justamente. Sem solicitar esse requerimento de informação é importantíssimo. Por isso que também existem prazos e a gente cansou de ver, inclusive, requerimento de informação do senhor, com pedido de dilação de prazo, porque a prefeitura não consegue responder. Sim, justamente. Justamente isso. Por quê? Porque eu procuro fazer requerimento de informação dentro de ações de temas complexos, realmente, porque a gente quer trazer transparência para a população. É aquela famosa pegadinha, já viu? Tipo assim, eles fazem um negócio meio embolado, a população não sabe por que está acontecendo aquilo ali, e todo mundo vai sofrendo e fica naquela conversa e tal. Então, justamente nessa linha mesmo. A gente quer trazer transparência, ter acesso à informação para poder resolver o problema. Né? A grande questão nossa é essa, é resolver o problema para a população. E a gente sabe disso, Michael. E olha, só para vocês terem uma ideia de casa, só de ofícios para a prefeitura do gabinete do vereador Michael Queiroz já foram enviados 708 ofícios. Esses ofícios, dentre eles,
São perguntas, questionamentos, pedidos, solicitações, informações, avisos à prefeitura para que tome conhecimento de fatos, enfim. São os mais variados temas que, às vezes, pelo fato do requerimento de informação ter que ser colocado em plenário, votado, aprovado. Justamente. E aí o vereador, na ânsia de tentar resolver, acaba enviando um ofício. Olha, engraçado que você falou num tema que é recorrente a isso. Tem, por exemplo, requerimento de informação, que eu fiz o requerimento e fiz o ofício. Justamente para ver qual que vai chegar a resposta mais rápido. Eu mandei o ofício e fiz o requerimento, justamente para poder trazer a resposta. E o ofício também, questão, por exemplo, problema de rua, capina, o que a gente anda na cidade e a gente detecta de problema e que a gente pode chamar atenção para que a prefeitura possa ir lá e resolver. A gente nem às vezes dá muita publicidade a isso, porque eu sempre digo, Denis, capina, troca de lâmpada, asfalto, isso é direito do cidadão. A gente, como parlamentar, a gente questiona, a gente faz o ofício com pedido, etc e tal, mas isso não tem que ser uma bandeira de trabalho do vereador. Tem que ser uma bandeira de trabalho do seguinte: a população paga e ela tem o direito a receber. Vou dar um exemplo, a usina de asfalto, né? Que nós vamos dar um exemplo aqui, tem um monte de pai do asfalto, a gente até brinca e eu falo que eu estou esperando o batizado, porque é tanto padrinho do asfalto que eu nunca vi, né? Batizado do asfalto, quando que vai ser? Porque lá no início do nosso mandato, as pessoas podem conferir isso por vídeo, eu tive com o prefeito Johnny Maicon e sugeri a ele que pegasse a usina e fizesse parceria com os outros municípios para poder colocá-la para funcionar. E ele ainda, eu lembro direitinho, que ele ainda virou para mim e falou: rapaz, você pode me ajudar nisso? Pois você conhece os outros prefeitos, eu não conheço e tal. Você falou: não posso, vamos tentar dialogar nesse sentido. Resumindo, na mesma semana, eu peguei o ex-prefeito Rogério Cabral, muita gente vai lembrar disso, fiz um vídeo lá na usina, porque ele foi o único que tinha conseguido botar a usina para funcionar, mas com recurso do município, sem dinheiro do Estado, sem dinheiro do governo federal, nada disso. Qual o segredo? Perguntei a ele na época, né? E aí me entristeceu em ver a usina da maneira que ela estava, largada, abandonada, jogada e etc e tal. Enfim, a partir disso, o prefeito do município se reuniu com o Bernardo Rossi, que é o ex-prefeito de Petrópolis, que é o secretário da cidade, e eles resolveram fazer essa sugestão. Pegaram o dinheiro do DR, do Estado, entraram para poder botar a usina de asfalto quente para funcionar novamente, e hoje nós estamos vendo aí o resultado, que na verdade a usina de asfalto quente está funcionando por duas iniciativas. Uma do governo federal, que foi feita na época ainda do governo do prefeito Renato Bravo, onde ele fez esse pedido para asfaltamento de diversas ruas de olaria e está acontecendo agora, com verba do governo federal. E outra do governo do estado, que está trazendo dinheiro através do Detran, através do DR, para poder colocar a usina para funcionar. Vai dar cerca de 25 quilômetros de asfalto. A gente não sabe o que vai acontecer depois que acabar esses 25 quilômetros de asfalto quente disponibilizados com insumos e tal, através do Estado, né? O que a gente questiona é o seguinte: quando for ter que acontecer a verdadeira ação por parte da prefeitura, será que a usina ela vai continuar funcionando? Mas aí o que a gente passa para a população é isso. Qual é o nosso trabalho como vereador? É esse. É fazer a sugestão, é poder estar mostrando o problema para que o prefeito possa acatar e possa resolver. Agora, eu não me preocupo em ser pai de criança nenhuma. O que eu quero é que resolva para a população. Maicon, eu quero te agradecer aqui essa estada comigo nos estúdios da TV Câmara. Hoje é sempre um grande prazer recebê-lo, conversar com você. E queria que você se despedisse do pessoal de casa aí nesse final de ano agora. Denis, eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Desejo que Deus possa estar abençoando muito a sua vida, de toda a equipe aqui do Mendonça, de toda a equipe da TV Cidade, né, que faz acontecer a TV Câmara. E obrigado pelo espaço. Eu só tenho a desejar aqui que Deus possa estar abençoando a vida de cada um que está nos assistindo. Vocês podem sempre contar aqui com o vereador e repórter Maicon Queiroz para estar mostrando a verdade, doa quem doer, estar trazendo transparência para a população de tudo que está acontecendo e não esconder nada. E principalmente, gente, vocês podem ter certeza que o meu mandato é na linha de ir em cima do problema e trazer solução para a população, independente de eu ser o pai da criança ou não, independente de eu andar com o prefeito ou não. O intuito do nosso trabalho é trazer solução de verdade para a população, te dar vez e voz
e está mostrando a verdade, doa quem doer. Desejo que Deus possa estar abençoando a sua vida rica e poderosamente, um Natal de muita paz, um Natal de muita alegria, um Natal de muitas bênçãos, que o ano de 2022 seja o ano de vitória, seja o ano de renascimento e que juntos possamos estar unidos para fazer a diferença e vencer todo esse mal que tem atingido não só a nossa cidade de Friburgo, como todo o país. Que Deus possa estar nos abençoando. Bom Ano Novo e bom Natal para todo mundo. Obrigado, Maicon. Valeu, Denis. A gente encerra por aqui. Até a próxima.